Pastor, de uma maneira abundante, juntamente com a família, o corpo de obreiro, toda a igreja que aqui está unida. E nós somos uma igreja, independente de onde você congrega, nós somos um povo de unidade, para a glória do nome de Jesus. E nesta manhã nós ouvimos hinos que foram entoados a Deus, testemunho testificado aqui de maneira muito edificante para nossas vidas, e nós percebemos e ouvimos que Deus, Ele opera milagre. Eu quero louvar a Deus pela vida da irmã Naura. Irmã Naura, eu tive o privilégio de pastorear ela quase 5 anos ali, ou por que não dizer 5 anos lá no Ribeirão do Ouro, e aí o pastor João conseguiu resgatá-lo para cá. Mas que Deus abençoe, sei que está em boas mãos. Deus abençoe em nome de Jesus. Irmãos, eu estou aqui incumbido da responsabilidade trazido pelo nosso pastor presidente, pastor Jonas. Como foi falado por muitos irmãos, eu não queria estar aqui, eu não achei que eu não estava aqui, eu nem imaginaria que estaria aqui. Mas Deus, o Deus que nós servimos, foi lido o Salmo de número 37, versículo de número 5, dizendo: entrega o teu caminho ao Senhor. Quando nós entregamos, é Ele que rege a nossa vida. É Ele que te conduz. Foi Ele que nos trouxe nesta manhã. É Ele que reúne esse povo para sentar no banco aí, até que não está tão confortável, mas a palavra de Deus vai movendo a gente de uma maneira poderosa, que até o desconforto fica confortável. Por quê? Porque estar na presença do Senhor é muito bom. A Bíblia diz, irmãos, que estar neste lugar é muito melhor do que estar em outros lugares. Então aproveita a tua oportunidade de estar aqui nesta manhã para louvar e engrandecer ao nome desse Deus. Eu estava pensando enquanto os irmãos falavam como Deus é tremendo. Eu estou aqui acompanhado da minha filha Ana Beatriz, e a minha esposa não está viajando, está em São Paulo acompanhando uma irmã que nesse exato momento está fazendo uma cirurgia. E aí eu fico imaginando quanto de nós estamos aqui e precisamos aproveitar essa oportunidade. Tem pessoas que nesse exato momento estão numa mesa de cirurgia, outros estão chorando os seus entes queridos, e nós estamos aqui sentados, tendo o privilégio de engrandecer e louvar o nome desse Deus que é poderoso nesta manhã. Irmãos, eu quero ler um versículo da palavra de Deus, se encontra no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreve Lucas, capítulo de número 19. Eu vou ler, os irmãos podem... Capítulo 18, queridos, capítulo 18, versículo 35. Os irmãos acompanhem em nome de Jesus. Está escrito: e aconteceu que, chegando ele perto de Jericó, estava um cego assentado junto do caminho, mendigando, e ouvindo passar a multidão, perguntou que era aquilo, e disseram-lhe que Jesus o Nazareno passava. Então clamou dizendo: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E os que iam passando repreendiam para que ele calasse, mas ele clamava ainda mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Então Jesus, parando, mandou que lhe trouxesse. Chegando ele, perguntou, dizendo: que queres que te faça? E ele disse: Senhor, que eu veja. E Jesus lhe disse: vê, a tua fé te salvou. E logo viu e seguiu, glorificando a Deus. E todo o povo, vendo isso, dava louvores a Deus. Amém, meus irmãos? Irmãos, esse texto que nós acabamos de ler no Evangelho que registrado por Lucas, ele também está registrado no Evangelho que Marcos escreve. E quando Marcos escreve, ele vai dizer que este cego, ele era filho de Timeu. E por que digo isso? Porque nesta manhã Deus, ele colocou algo em meu coração para transmitir para a igreja do Senhor. E quando nós olhamos, nós vamos entender, queridos, que na nossa vida ela é pautada de oportunidades. Oportunidades uns
pegam e segura, outros ficam despercebidos e nem percebe que ela passou. Se os irmãos perceberem, estiver conectado no culto nesta manhã, os irmãos vão entender e perceber que o pastor da igreja, ele até chamou, aconselhou, ele até alertou a igreja: fique atento. Por que ficamos atentos? Porque a palavra de Deus, ela é verbalizada, ela é ecoada aos nossos ouvidos. Se nós estivermos atentos, nós seguramos e guardamos ela. É por isso que nós vamos encontrar Davi, um grande adorador, que no capítulo, no Salmo de número 89, verso 20, Deus diz: eu achei Davi, eu achei Davi. A Bíblia diz que em Atos dos Apóstolos, Deus vai dizer: eu fui na casa de Jessé, achei Davi, um homem segundo o meu coração, para executar a minha vontade. Aleluia. Davi, ele é um adorador, e é justamente neste momento é que nós entendemos o processo de estarmos atentos naquilo que Deus está estabelecendo. Salmo de número 92, Salmo de número 62, Davi, ele vai dizer: ei, por uma vez Deus falou, mas por duas eu ouvi. Sabe o que Davi está dizendo? Quando eu sento para ouvir a palavra de Deus, se alguém quiser conversar comigo, eu digo: espera um pouco, deixa terminar o culto, porque Deus está falando. A prioridade é da palavra, a prioridade é daquele que manda, daquele que é fiel, daquele que é poderoso, daquele que entende a minha necessidade. É por isso que nós estamos aqui nesta manhã, para glorificar e exaltar ao nome de Jesus. Aleluia! Irmãos, se eu trocar a palavra aí dizendo que é noite, fica tranquilo, é de manhã, viu? É porque a mente da gente, ela trabalha naquela conexão que a gente vê na batida de culto à noite. E eu estou vivendo aqui uma semana bem tensa. Nós estamos na obra lá da sede, fazendo um monte de construção, e a gente saindo, pregando. Ontem mesmo eu estava de Mato Verde, cheguei 1h da manhã, saí 5 de casa, e nós estamos aqui para adorar a Deus. E isso é maravilhoso, é gratificante. Eu louvo a Deus pelo privilégio e a oportunidade que eu tenho de exaltar e glorificar esse Deus que é tão poderoso. E qual é a definição de louvar a Deus? Por que digo isso? Porque nós vivemos, irmãos, de oportunidade. E nesta manhã, você decide se você aproveita ou se você fica disperso. Por quê? Porque nós ouvimos muitos homens de Deus, muitos intelectuais dizer que tem 3 coisas que não voltam: uma flecha lançada, uma palavra verbalizada e uma oportunidade perdida. Mas nesta manhã estamos ministrando a palavra de Deus, e eu creio que você saiu de longe, está aqui, você preparou este ano para estar aqui nesta manhã, para louvar e engrandecer ao nome do Senhor. E se você vem nesta manhã, venha determinada em sair daqui de posse da tua vitória. Mas como é, pastor, que eu consigo a minha vitória? Não é chegar aqui para pedir, não, esquece isso. Você não veio para pedir, você veio para entregar. À medida que você entrega, Deus, ele derrama graça sobre a tua vida, porque Deus conhece a tua necessidade. É Deus dizendo: você está aqui para entregar. E o que você vem entregar nesta manhã? Eu vim entregar a minha adoração, a minha gratidão, o meu sacrifício vivo. Eu vim aqui nesta manhã para exaltar esse Deus que fez os céus e fez a terra. Louvado seja o nome de Jesus. Aleluia. Irmãos, Lucas, ele no capítulo 18, ele vai falar acerca de um homem cego. Só que pesquisando os textos, pesquisando a história, vai dizer que o pai deste homem era Timeu. E Timeu, ele servia o Império Romano. E o Império Romano era um império muito cruel. Por quê? Ou você estava aliado ao Império,
ou ele te subjugava de uma maneira muito cruel. As pessoas precisavam entender: ou está do nosso lado, ou então sofrerá todas as consequências que nós vamos impor sobre eles. E Timeu era um grande homem de um exército, e ele era um homem que já estava, como nós podemos dizer hoje, ele estava na reserva. Mas o Império Romano, ele determinou que as propriedades não eram mais das pessoas que conquistavam. Eles resolveram confiscar essas propriedades. Ou seja, se você trabalhou a vida inteira e comprou uma terra, o Império Romano olhava e dizia: agora a terra é minha. Se você se esforçou e comprou casa, o Império Romano determinava: a casa não é sua, pertence a mim. E nós percebemos que então o Império Romano impetrou algo muito duro para o povo, e Timeu resolve lutar. Timeu resolve juntar uma turma para confrontar e enfrentar o Império Romano. Só que o Império Romano vinha com a fúria muito grande. É muito difícil lutar contra o sistema. E quando ele se levanta, os grandes líderes do Império Romano pega Timeu e vai levar a ele para subjugar de uma maneira muito dura. E Timeu agora ele vai ser morto, vai matar ele, vai matar a família dele. Mas tem o filho dele, e este filho dele, eles transpassam os olhos dele e vai deixar ele vivo. Sabe por quê? Porque quando nós enfrentamos o sistema, eles sempre querem deixar alguém para que todos passem e olhem dizendo: isso aqui é consequência daqueles que se levantaram contra o império. E nós vamos entender, queridos, que então Timeu, ele vai sofrer danos e fica o seu filho agora cego, e o império dá uma capa para ele. Esta capa servia de quê? Dizendo: você tem liberdade para você pedir esmola aonde você quiser. E a Bíblia diz que ele estava à beira do caminho, na entrada de Jericó. Para quê? Para que quando as pessoas pudessem passar e dasse uma esmola para ele. Fique imaginando ele com aquela capa, alguém passando dizendo: olha, este jovem aí é um filho de um grande homem que serviu ao exército do império, agora ele está cego. Sabe por quê? Porque a família dele não concordou com tamanha brutalidade que o Império Romano se impôs, e agora ele está cego, pedindo esmola. Tinha um grande futuro pela frente, ele tinha um grande futuro promissor, mas agora está cego, sem família, dilacerado, à beira do caminho. Mas a Bíblia diz, queridos, que justamente ele estava na cidade de Jericó pedindo esmola. E eu quero nesta manhã, com muita graça de Deus, trazer algo para a igreja, e eu preciso que os irmãos entendam aquilo que Deus irá tratar conosco nesta manhã. Eu digo: não perca a tua oportunidade. Por que digo isso? Porque nesta manhã é manhã de restauração, é manhã de você conquistar aquilo que o inferno se levantou para tirar de você. Por quê, pastor? Porque foi falado, foi louvado nesta manhã que o Senhor Jesus Cristo, ele paira sobre este lugar, ele está neste lugar. Louvado seja o nome do Senhor. E como nós atraímos ele? Através do meu louvor, da minha adoração, através do que eu entendo que eu preciso me conectar com Deus Todo-Poderoso, para que ele possa visitar a minha causa. Glória a Jesus. Glória, 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 glória. Irmãos, Glória, 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 glória. e o que é a definição de louvar a Deus? Glória, aleluia. É gratidão. Nós estamos aqui por gratidão a Deus, por tudo aquilo que Ele é. Aleluia. Não é porque que Ele fez por você, porque por tudo aquilo que Ele é. E essa gratidão nos envolve honrar a Deus. Glória a Deus. E como que eu honro a Deus? É adorando a Ele, reverenciando o culto. Glória. Ninguém honra a Deus, queridos, de qualquer jeito. É por isso que quando Deus ele ecoa a sua voz na sarça, quando Moisés chega, a primeira coisa que ele vai dizer para Moisés: Moisés, tira a sandália dos teus pés, porque o lugar que você pisa é um lugar santo. Você pensa que Deus calou só por aí?
Não, Moisés ele caminha com Josué. Quando Josué ele entende o processo, Deus olha para Josué e diz: Josué, tira a sandália dos teus pés, porque o lugar que você pisa é lugar santo. Todo lugar da manifestação da glória de Deus é lugar de reverência, é lugar de nós entendermos: ei, eu estou na presença. A presença de Deus não está centralizada em parede, está centralizada quando eu entendo que eu estou para adorar. É por isso que nós vamos ver a expressão da Bíblia dizendo: aonde estiver reunido 2 ou 3 na minha presença, eu estarei ali. Falando de Jesus, Jesus se habita, manifesta, derrama graça, e o poder dele é derramado sobre a nossa vida. Nós estamos aqui nesta manhã prestando homenagem a Cristo, somente a Ele, estamos aqui por Ele e para Ele. E é justamente nesse contexto que este cego está em Jericó. E quando nós olhamos para Jericó, não tem como falar de Jericó se nós não olharmos para o livro de Josué, no capítulo de número 6. Mas antes de falar de Josué no capítulo de número 6, eu quero voltar no capítulo 1. Quando Deus olha para Josué e diz: Josué, fica de pé, porque eu vou falar contigo. E a Bíblia diz que então Josué fica de pé, porque o texto vai dizer que Josué estava desanimado por causa da morte de Moisés. E é justamente nesse versículo 1 que eu quero abrir um parênteses para entregar algo para a igreja. Nós estamos aqui nesta manhã e Deus vai dar código de vitória para Josué, mas Deus não fala nada para ninguém que está deitado desanimado. Aprenda isso. Se você nesta manhã veio aqui e está desanimado, eu vi um varão aqui que veio aqui e falou assim: meus irmãos, lá não tem, mas aqui tem um grupo de homens animados. Continua. Deus não entrega palavra de vitória para quem está desanimado. Primeiro Deus anima, depois entregar. Pastor, Deus é especialista em animar? Deus olha para Abraão e diz: Abraão, anda na minha presença e ser perfeito, porque o que está no teu coração eu vou realizar. Deus anima Abraão. Quer chegar na terra que eu vou te levar? Então não desanime. Quando Abraão ele sai da casa do teu pai, Abraão leva o seu sobrinho Ló. Vai o seu pai e ele para em Harã. Só que Harã não é lugar que Deus determinou. Harã é lugar de negócio. Tem gente que deixa a obra para ficar fazendo um monte de negócio. Toma cuidado para não embaraçar. Deus diz: Abraão, não foi para aí que eu te chamei. Aí a Bíblia diz que Deus ele leva o pai dele. Aí Abraão entende: não é aqui que eu tenho que ficar, eu tenho que ir para mais longe. Entenda, querido, que tem hora que Deus vai ter que mover algo na tua vida para você entender. Você veio aqui para adorar. Nós viemos aqui para glorificar o nome daquele que é fiel. Eu disse que Deus ele não entrega código de vitória para ninguém desanimado. Quando Deus olha para Josué, Deus olha para Josué e diz: Josué, assim como eu fui com Moisés, serei contigo. Tenha ânimo, eu não vou te desamparar. Vai se levantar contra a tua vida, e não são poucos, são muitos, mas fica na minha presença. Qual é o segredo? O segredo, Josué, é você meditar na minha palavra de dia e de noite. Não desvia para a direita nem para a esquerda. Você tem um alvo. Você tem um alvo. Então o alvo é Cristo. Segue, porque eu vou te dar vitória. Louvado seja o nome de Jesus. Josué vai conduzir o povo. Aí eu quero chegar no capítulo de número 6. No capítulo de número 6 a Bíblia diz que Jericó estava cerrada, ou seja, Jericó estava fechado, porque Deus entregou Jericó na mão de Josué. E Deus vai dizer: Josué, eu estou colocando Jericó na tua mão. Quem decide o que vai fazer com Jericó é você. É você que determina, porque você é profeta, você é líder, então você determina. Foi falado nesta manhã pela boca do servo de Deus, dizendo: ei, quando tiver problema, tem gente que despreza. É muito comum hoje desprezar a autoridade espiritual. É muito olhar e dizer: não, mas ele é moreninho, careca, barrigudinho como eu, só tem um pouco de cabelo, eu não vou procurar uma mulher. Toma cuidado, sabe por quê? Porque Deus ele não olha como o homem olha, fica olhando. Não, eu vou olhar alguém
que me agrada. Deus está dizendo, eu estou olhando a essência do caráter, a essência do coração. Levantei ele. Então, irmãos, não despreza quem Deus levantou e usou e usa na tua presença. E quando nós olhamos a Bíblia, nós vamos ver que Deus olha para Josué e entrega Jericó em tuas mãos. A Bíblia diz que Josué dá uma ordem para o povo, e a ordem para o povo é: vocês vão rodear a cidade, durante 6 dias vocês dão uma volta, no 7º dia vai ter que dar 7 voltas. Irmãos, entenda um negócio. Eu vou falar isso aqui é meio forte, mas não fica nervoso comigo. Aleluia. Josué está liderando o pastor João, uma multidão. Aí Josué disse: vocês são igreja, eu sou líder, então dão uma volta. É todos. O texto vai dizer, todos dão uma volta. Eu fico imaginando, nós estamos no culto. Certo é que tem umas irmãs fazendo almoço e que Deus abençoe ela poderosamente. Mas tem muitas pessoas, irmãos, que ficam desconectadas. Aleluia, Jesus. Eu vou ali, eu volto lá. Irmãos, se a igreja de Josué não tivesse unida para dar a volta, todos unidos, e eles tinham que entender, Josué disse, todo mundo calado. Todo mundo calado, fazendo o quê? Ouve a voz de Deus e anda calado. No momento certo eu vou determinar para vocês, abre a boca e grita. Aleluia. Eu estou falando para a igreja, e a igreja entende o processo, quer receber vitória, então entende a ordem de Deus, a ordem cronológica de Deus para o culto. Tem hora que fala, irmão, louva, irmão não louva. Tem hora que fala, irmão, fica calado, irmão está conversando. Ei, nós estamos falando da igreja, quer receber vitória? Ouça o que o Espírito diz à igreja, louvado seja o nome santo do Senhor. A Bíblia diz que então no 7º dia eles dão 7 voltas. Josué diz, grita porque o muro vai cair. Ei, eu aprendo uma coisa. Crente que é crente, pentecostal, vai conquistar as coisas gritando. Sabe por quê? O mundo espiritual, Satanás, está em Efésios capítulo de número 6, vai falar sobre as hostes, as potestades que estão em região celestial. Tem gente que fala assim, Satanás está debaixo do meu pé. Está nada, ele está ali. Quando você ora, ele não quer que a sua adoração chegue, ele bloqueia. Aí quando nós gritamos, você pode ver que todo possesso, ele não suporta quando o crente adora ou ora em voz alta. Josué está dizendo, vocês vão gritar, mas de maneira uniforme, todo mundo coeso, porque característica da igreja do Senhor é comunhão. Lembra de Davi? Salmo de número 133, ó quão bom e quão suave é, que não vai falar de gentil, de ímpio, não, é de irmãos, que os irmãos vivem em união. Por que isso? Porque, irmãos, tem muita gente que lá, eles falam assim, não, minha vida é eu e mais eu. Mas a igreja prega unidade. Se eu prego união, eu tenho que viver união. Aí Davi está dizendo, ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Porque será como o óleo precioso que desce na cabeça do sacerdote. Davi está dizendo, a comunhão, ela é tão importante, que Davi compara como uma coisa única na vida de um sacerdote. Aleluia. Sabe o que Davi estava dizendo? Eu estou olhando para dentro da minha casa, meus filhos estão tudo bagunçado, consequência de um erro, mas acontece. Mas Davi está dizendo, meu desejo é que na minha casa meus filhos tivessem união. Deus, na sua soberania, quando ele olha para a igreja, está dizendo, ei, eu quero derramar tanta graça nesta manhã, eu quero derramar tanta unção, se todos estiverem conectados naquilo que eu tenho para fazer nesta manhã. Glória a Deus. Aleluia. Aí o texto diz que Josué, quando manda o povo gritar, as muralhas caem, invade. E Josué dá ordem dizendo, queima tudo, mata tudo. Jericó não vai subsistir mais. Por quê? Inimigo de Deus, inimigo do povo de Deus. E assim aconteceu, exceto a família de Raabe, por causa do arrependimento e daquilo que ela fez pelos espias. Aleluia. Glória. E tem mais,
Quando nós olhamos o texto de Josué no capítulo de número 6, depois os irmãos podem ler tudo lá. Josué amaldiçoa Jericó. Josué vai amaldiçoar, ó, quem ousar edificar Jericó, o filho mais velho morre. Quem colocar a porta, morre o filho mais novo. Josué amaldiçoa. Entenda uma coisa, é muito comum a gente esquecer das coisas. Nós que estamos aqui, nós esquecemos das coisas muito fácil, principalmente daquilo que é bom. Tanto é, se os irmãos olharem em Deuteronômio capítulo 8, os irmãos vão ver Deus levantando e falando: Moisés, eu fico imaginando Moisés, fala: Senhor, Moisés, você está com esse povo, manda esse povo lembrar do que eu fiz para eles. Pergunta para esse povo se faltou comida, pergunta para o povo se faltou água, pergunta para o povo se as vestes rasgaram, se os pés incharam. Eu não sei porque esse povo é tão ingrato. Então fala para o povo trazer na memória aquilo que eu fiz para ele em 40 anos no deserto. Jesus olha e diz: lembrai-vos da mulher de Ló. Por que Jesus não manda lembrar de um grande profeta? Lembrar justamente da mulher de Ló. É Jesus dizendo: olha, toma cuidado, característica desobediente é esquecer do que Deus falou e olhar para trás e ficar inerte, parado e nunca mais andar na minha presença. Glória a Deus, aleluia. Mas nesta manhã, Deus é Deus de restituição. Aleluia, aleluia. Então Jericó está amaldiçoada. Vamos voltar para o texto que nós lemos. O cego está em Jericó, pedir esmola. É uma cidade que foi amaldiçoada por Josué. E aprenda uma coisa: quando Josué era profeta, e para desfazer algo de um profeta, só alguém que está acima dele. Para desfazer algo da sua autoridade aqui, pastor, só o pastor que está acima do senhor. Porque o senhor é autoridade aqui. Autoridade espiritual constituída na terra, alguém que está acima. Pastor João pode vir e falar assim: não, pastor João, não vamos fazer isso. Fala: amém, pastor, a sua autoridade é maior do que a minha. Glória a Deus. Mas Josué amaldiçoou Jericó. Agora imagina, um camarada que tinha família, tinha privilégios, perdeu tudo, agora está mendigando em uma cidade amaldiçoada. Tem pessoas que às vezes chegou nesta manhã e está dizendo: a minha vida até fica meio parecido com isso aí. Eu luto tanto, mas é tristeza. O varão contou o testemunho: Deus, tira a tristeza, porque além da enfermidade vem uma tristeza. Às vezes eu quero comer, irmãos, olha, eu quero sentar na mesa com os irmãos, eu não posso, porque se eu comer, volta. Verdade. Tem gente que está aqui nessa manhã, irmãos, as pessoas estão olhando, mas tem gente que tem frustrações. Tem gente que está vivendo traumas. Tem gente que está aqui dizendo: Senhor, cura minhas feridas. Eu preguei sobre Ana, e muitas pessoas dizem: coitadinha de Ana. Eu disse: ei, calma, a Ana precisava ser curada por Deus. E como Deus cura Ana? Deus deixou Ana 25 anos sem ter filho. Sabe por quê? Porque quem fez a chamada de Ana foi Deus. Por quê? Porque Ana não adorava como Deus queria. Ana não participava das ofertas, ela não comia, por isso que ela vivia triste. Quem não adora tem um semblante de tristeza, e um semblante de tristeza adoece os ossos. É por isso que quando Eucana, ele trazia, ela não comia. Ela disse: não como. Aí quando ela entende o processo, ela vai começar a participar, porque não era opcional, era determinado, era uma lei mosaica. Ela tinha que comer daquilo que oferecia, das ofertas pacíficas. Aí Deus está dizendo: eu vou tratar o culto de Ana. E Deus trata. E quando Ana entende que ela precisava melhorar a adoração, aí Deus diz: agora recebe aí, Ana, o que 24 anos você passou orando e não entendeu o processo. Tem pessoas que ficam na igreja e não entendem o que Deus quer trabalhar, mas nesta manhã Deus está dizendo: ei, a partir do momento que você manter um relacionamento comigo de intimidade, eu vou derramar graça na tua vida de uma maneira poderosa. Porque, querido, foi falado nesta manhã, e quem disse não sou eu, não é o pastor, é Jesus: se vós
estiverdes em mim e as minhas palavras estiverem em vós, então pedirei tudo o que quiseres, crendo que recebereis. Nesta manhã, Deus nos convida para um relacionamento poderoso com Ele. Aí esse homem está em uma cidade amaldiçoada por um profeta. Mas quem pode fazer isso? Quem é maior que Josué para desfazer esse negócio? Aí a Bíblia diz que Jesus ele veio. Jesus ele passou no seu ministério 3 anos e meio. Jesus ia passar por todo o processo de se entregar por nós, ser crucificado por nós. Aí Jesus disse: eu vou ter que ir lá em Jericó antes de ser crucificado. Vou passar em Jericó. Talvez você está aqui nesta manhã e não entendeu. Deus te trouxe aqui porque Jesus está dizendo: eu vou estar lá. E eu conheço o coração de cada um nesta manhã. Aleluia. E você saiu da tua casa dizendo: Senhor, fala comigo. Senhor, eu preciso de ouvir a tua voz. Aleluia. Rai torasuri que mandará sura rai. Turi que manta faste que ara sure rei. Talvez você está aqui dizendo: Senhor, é hoje. Ramandarassuri que mandarasura rai, recamandarassuri que basturi que mandarai. Senhor, há quanto tempo eu estou esperando? Aquele homem estava à beira do caminho só recebendo esmola, mas não era isso que ele queria milagre. Ei, nesta manhã nós não viemos aqui para apenas comer migalha, não. Deus é soberano na tua vida, Ele está dizendo: eu tenho milagres para a tua vida. Aleluia. Deus de maravilha. Jesus vai passar em Jericó. E quando Jesus ele vai passar, uma grande multidão acompanha Jesus. Há um barulho, há burburinhos dizendo: ele está vindo, ele está vindo, ele está vindo, ele está vindo aí. Aí alguém olha e vai fala: ele quem? Aí o cego pergunta para alguém: quem está vindo? Alguém responde: Jesus de Nazaré. Ele está vindo aí. Interessante que o texto diz que a resposta para o cego foi Jesus de Nazaré, mas ele não clama: Jesus de Nazaré, tem misericórdia de mim. Lucas vai registrar que ele clama: Jesus, filho de Davi. Marcos também vai dizer isso. Aleluia. O clamor dele é: Jesus, filho de Davi. Tem hora, irmãos, que nós estamos no culto e nós pedimos, porque característica nossa é pedir. Mas às vezes a gente pede de maneira tão superficial que o nosso pedido, irmãos, não alcança milagres. Jesus vai dizer, a Bíblia diz, Jesus disse: ei, pedi e não recebeis, porque pede mal. Nós temos que... E como... Já perguntou, Senhor, como que faço para pedir certo? Nosso irmão citou aqui o texto da mulher do fluxo de sangue. Primeiro ela gastou tudo que tinha de dinheiro, pediu mal. Quando acaba, ela não tem opção. Aí ela fala assim: eu vou exercitar a fé. E ela disse: eu vou ao encontro de Jesus. A multidão tentava impedir, mas entenda uma coisa: aquela mulher não tocou em Jesus de maneira aleatória, não. Escuta, eu estou indo como desgovernado e toco em Jesus de qualquer jeito. Não foi isso. Aquela mulher tocou na orla das vestes de Jesus, ponto crucial de milagre. Como que é isso, pastor? Malaquias, no capítulo de número 4, versículo 2: nascerá o sol da justiça, e debaixo das tuas asas será curado. Ali é o ponto crucial, a orla das vestes de Jesus. Ela sabia que profeticamente ali trazia cura.
Ninguém toca em Jesus de qualquer jeito não, querido. Sabe por quê? Porque nós precisamos atingir o ápice da adoração. Você pensa que dá para entrar na presença de qualquer Deus, de Deus de qualquer jeito? Não. Sacerdote, quando preparava, que ele ia lavar as mãos depois de oferecer o sacrifício pelo pecado, quando ele ia entrar dentro do tabernáculo, quando ele olhava na bacia de lavar as mãos, tinha escrito aqui, ó, santidade ao Senhor. E ele viu o reflexo pela água, vai entrar no templo. Quer atingir a Deus? Santidade ao Senhor. E o que é santidade, pastor? É você, isso é decisão pessoal, viu? Tenho pregado isso. Isso aqui é pessoal. Eu decido viver uma vida para Deus, longe do pecado e do mundo. Não dá para atingir Deus se eu não decidir ter um relacionamento íntimo com Deus. É por isso que nesta manhã Deus, ele nos trouxe aqui para te dizer: há milagres de Deus para ser derramado sobre as nossas vidas, mas a decisão é pessoal. Ou você adora, ou você pode ficar calado ou calada. Mas eu quero te dizer uma coisa: nós estamos aqui para louvar e engrandecer ao nome de Jesus. Aí o cego, ele começa a gritar. Interessante, irmãos, que era muito comum alguém dizer: pega ele, vamos levar à presença do mestre. Eles fazem o quê? Cala a voz desse adorador. Ele estava clamando. Irmãos, a definição de clamar aqui é você abrir a tua boca e gritar com a voz mais intensa. Tem gente que dá glória a Deus assim, glória a Deus. Outro dá só em pensamento. Mas tem uns que, glória a Deus. Tem momentos, né? Abre a voz com intensidade e grita. Quando ele grita, incomoda. Você vê que o texto diz que eles tentaram calar ele. Fica quieto. Há quem diga que foi os discípulos. Fica quieto. Jesus, ele para e manda chamar. Aleluia! Eu vou repetir. Jesus, ele para. Talvez aquele que falou para ficar quieto, Jesus, você mesmo, vai lá e manda chamar ele. Manda chamar ele. Em outras palavras, Jesus diz: nós não damos um passo daqui enquanto ele não vir na minha presença. Eu estou falando que hoje é manhã de restauração. Alguém que estava numa cidade amaldiçoada, alguém que perdeu a tua visão, alguém que perdeu pai, perdeu mãe, perdeu tudo. Jesus está dizendo: manda chamar ele. Ei, querido, eu não sei o que você está vivenciando na tua vida, mas eu estou ministrando que esta manhã é manhã de oportunidade. Não importa a multidão, não importa o que o povo está dizendo, não vai, se fica tranquilo, apenas adore a ele, porque ele está no ambiente, ele está dizendo: manda chamar ela aqui na minha frente. Aleluia! E a pergunta é: Jesus sabia que ele era cego porque viu. Jesus sabia da sua dificuldade, porque a notícia corre. E além de ser 100% humano, Jesus, ele tinha a natureza divina de 100% Deus. Jesus poderia chegar e dizer: ei, receba a visão. Não. Talvez o meu sofrimento não é isso que eu quero. Eu conheci um homem em São Paulo, quando eu morava lá, pastor. Ele passou em um bar e teve um tiroteio, um tiro pegou nas costas dele e deixou ele paralítico. Com essa paralisia ele conseguiu aposentar. Depois que ele aposentou, ele começou a ir para as feiras livres e pedir esmola. Isso aí é coisa de 17 anos atrás. Eu perguntei para ele: você nunca quis voltar a andar? Ele dizia: eu não. Eu falei: por quê? Ele disse: para que eu vou andar? Depois que eu fiquei paralítico, eu me aposentei. Tem um motorista que dirige para mim. Tem um rapaz que cata reciclagem e coloca dentro do meu carro. Eu venho aqui, o dia que eu menos ganho, há 17 anos atrás, era R$80. Se fosse hoje, era coisa de 200 a 250. Se a feira for muito ruim, eu não venho nessa feira, eu vou em outra. Eu já tenho minha clientela que me dá dinheiro.
Se eu quero ir no lugar, as pessoas me carregam. Eu não quero andar mais não. Gostei dessa vida de paralítico. Então para mim tá bom. Os irmãos percebem que Jesus, ele não vai fazer aquilo que eu quero, aquilo que eu não quero, melhor dizendo. É por isso que Jesus, quando chama o cego, ele olha para ele e diz: o que queres que eu te faça? Aleluia. Os irmãos percebem que colocava um coxo na porta do templo chamado Formosa, e por muitos anos alguém levava e deixava ele lá. Ele pedia esmola. O texto diz que ele pedia esmola. Ele estava na porta do templo. Mas quando Pedro vem, Pedro e João indo orar, ele encontra dois camaradas doidos. E quando ele está indo, ele fala assim: você tem algum dinheiro aí? Aí Pedro diz para João: vamos parar aqui? Vamos. Pois não, nós não temos dinheiro não. Dinheiro nós não temos, mas nós recebemos algo de Jesus. Isso que eu recebi de Jesus eu te dou. Você quer? Quero. Então olha para nós. Você já foi orar? Você já foi orar para alguém que parece que a pessoa não quer oração? Você ora, irmão, não vai acontecer nada. Você fala: meu Deus, eu orei, parece que a pessoa está virando o rosto, não quer? Deus abençoa ele, a pessoa não desabençoa nada. Aí Pedro diz: olha para nós. E o texto diz: e vendo que tinha fé nele, dizendo: eu não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho receba. A Bíblia diz que Pedro tomou pela mão direita e colocou-lhe de pé. Nesta manhã, Deus está ecoando a tua voz, está dizendo: aleluia, o que queres que eu te faça? Louvado seja o nome santo do Senhor. Talvez você quer ainda ficar sendo carregado pelo homem. Deus está dizendo: ei, eu quero que você voe na minha presença, eu quero fazer milagre. É por isso que Jesus olha para ele e diz: o que queres que eu te faça? Ele diz: Senhor, que eu veja. Aleluia. Eu quero receber aquilo que tirou de mim. Glória a Deus. Aí sabe o que Jesus disse para ele? Irmãos, entenda uma coisa: eu não tenho como medir a tua fé, mas o Deus que te trouxe aqui tem. Jesus disse: estou vendo a tua fé. A fé é algo que agrada a Deus. É por isso que o escritor aos Hebreus, no capítulo 1, diz: sem fé é impossível. Não tem como nem negociar. Sem fé é impossível agradar a Deus. Aí Jesus está dizendo: a tua fé te salvou. Eu vou repetir esse negócio: a tua fé te salva. Pastor João, e como eu faço para alcançar fé? A Bíblia diz que a fé, ela vem pelo ouvir. E ouvir o que? Não é ouvir música secular. Tem crente que é especialista em ouvir forró, depois cantar na igreja. Tem crente, irmãos, que gosta de um movimento e depois ir para a igreja. Isso não gera fé, isso gera profanação da fé. Mas nós estamos pregando sobre fé, e a Bíblia diz: a fé, ela vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. A palavra de Deus gera fé, porque através da minha fé alegra o coração de Deus. E a Bíblia diz que a nossa força é quando nós alegramos ao Eterno. E se nós nesta manhã estivermos aqui e estamos dispostos em abrir os ouvidos para ouvir a voz do Senhor, a fé vai ser gerada dentro de você. Aleluia. É por isso que Deus olha para Abraão e está dizendo: Abraão, eu vou te dar uma responsabilidade. Qual é, Senhor? Introduz fé no coração do teu filho. E ele inspira Moisés a escrever: como que eu faço isso? Seu filho vai dormir? Fala de Deus para ele. Levantou? Fala da palavra. Estiver andando com ele, fala da palavra. Porque ele vai começar a gerar fé. É por isso que Provérbios, do capítulo 22 e versículo 6, vai dizer: ei, instrui o menino. Como assim? Introduzindo fé no coração dele, falando da palavra, porque quando ele crescer ele não desvia. Depois que Deus levanta Moisés para tirar o povo do Egito, 3 gerações passou, na 4ª ninguém conhecia mais Deus, porque a palavra de Deus foi cessada. Mas nesta manhã nós louvamos a Deus, que aqui está um povo reunido, sedento da palavra. Davi, no Salmo de número 63, ele vai dizer: a minha alma tem sede de Deus.
Deus. A minha carne deseja Deus. Aleluia. Sabe o que ele está dizendo? Enquanto muito está dizendo a carne é fraca, na vida está dizendo a minha deseja. Alguém vai dizer, eu não suportei, a minha carne deseja o pecado. A vida está dizendo, a minha não, a minha deseja Deus. Se nesta manhã nós estamos aqui, então abra a tua boca e diz, Senhor, o Senhor é muito Aleluia. bem-vindo. A minha alma deseja o Senhor. Deus, aleluia, Jesus. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Glória, glória, aleluia. A Bíblia diz, irmãos, que Deus curou aquele cego. E o que ele fez, pastor? Ele foi embora? Não. A Bíblia diz que ele começou a gritar. Gritar como? De alegria e júbilo. E todos que estavam vendo gritava de alegria. Sabe por quê, amado? Isso é característica da igreja que se alegra quando alguém testifica o milagre. Aleluia, Jesus. Se alegrar porque Deus está no meio do povo. Nos alegrarmos porque Deus, Ele manifesta a tua presença sobre nós. E nós louvamos a Deus. Nós adoramos ao Senhor. Nós glorificamos a esse Deus Todo-Poderoso. E quando nós falamos, eu disse inicialmente, o que é louvar, pastor? A definição é honrar a Deus. É gratidão a Deus, é homenagem a Deus. E se nesta manhã você veio honrar a Ele, não a mim, não aos pastores, mas honrar a Deus que vive e reina para todo sempre. Aleluia. Eu te convido, querido, nesta manhã, você pegar os teus pensamentos e elevar ao Eterno dizendo, Senhor, muito obrigado pelo privilégio de estarmos aqui. É por isso que quando nós abrimos o livro dos Salmos, os Salmos é livros poéticos de adoração. E o salmista no Salmo de número 9, ele vai dizer, louve ao Senhor, como? De todo o seu coração. Aleluia. O Salmo de número 19, o salmista diz, irmãos, que nós devemos louvar a Deus na beleza da tua santidade. Salmo de número 29, o salmista nos convida a louvar a Deus, querido. Ou melhor, o Salmo de número 19 dizendo, os céus e o firmamento louvam o Senhor. O 29 diz que nós devemos louvar a Deus na beleza da tua santidade. O Salmo de número 33, o salmista diz, louve ao Senhor, porque a palavra dele é reta. A palavra de Deus não faz curva como a do homem. A palavra de Deus é poderosa. A palavra de Deus é infalível. A palavra de Deus é imutável. O salmista no Salmo de número 34 diz, louve ao Senhor. Aonde? No seu templo. Nós estamos aqui, então aproveita para louvar a Deus. O Salmo de número 48, ele vai nos convocar a louvar ao Senhor. Por quê? Porque Deus, Ele é maravilhoso. Salmo de número 66, o salmista, ele compõe um salmo dizendo, louve a Deus, louvado seja o nome poderoso do Senhor. O salmista no Salmo de número 92, ele convida o seu povo a adorar e louvar ao Senhor. O salmista no Salmo de número 101, ele convida a nós louvarmos ao Senhor. Salmo de número 102, o salmista te convida a louvar ao Senhor. Salmo de número 103, ele vai dizer, o que eu bendizo a minha alma ao Senhor. Bendiz a minha alma. Ele convida a tua alma a louvar ao Senhor. Salmo de número 103, Salmo de número 104, o salmista convida todos a louvar ao Senhor. E o Salmo de número 105, pastor, o salmista te convida a louvar ao Senhor. Salmo de número 106, o salmista compõe, louve ao Senhor, porque isso é bom. Salmo de número 107, o salmista te convida a louvar e engrandecer
engrandecer ao nome de Jesus. Salmo de número 111, o salmista te convida a adorar o Senhor. Salmo de número 112, o salmista diz: louve ao Senhor, porque Deus é maravilhoso. Salmo de número 113, o salmista te convida a adorar ao Senhor. Salmo de número 117, o salmista diz: louve a Deus. Louvar a Deus é homenagem, louvar a Deus é gratidão, louvar a Deus é honra ao nome do Senhor. Salmo de número 118, o salmista nos convida a adorar o Senhor. Salmo de número 135, o salmista diz: louve a Deus, porque isso é maravilhoso. Salmo de número 136, o salmista diz: louve ao Senhor. Salmo de número 138, o salmista nos convida a louvar e engrandecer ao nome desse Deus maravilhoso. Salmo de número 146, o salmista, ele convoca a igreja a louvar ao Senhor. Salmo de número 147, 148, 149, o salmista diz: louve ao Senhor. E o Salmo de número 150, pastor, no versículo 6, ele diz: tudo quanto tem fôlego, louve ao Senhor. Se você está aqui nessa manhã, nós não vamos fazer outra coisa se não for louvar ao nome de Jesus. Você pode adorar o Senhor, você pode engrandecer ao nome desse Deus que está aqui, que faz milagre, que opera maravilha no meio da igreja. Aleluia! Oh, glória! Eu convido a igreja a nos colocarmos sobre os nossos pés. Deus seja louvado. Engrandecido é o nome de Jesus. Eu quero nesta oportunidade, queridos, orar com você. Eu disse que é uma manhã de restauração. Se os irmãos olharem no Evangelho de Lucas, no capítulo 19, nós lemos o 18, versículo 35, mas o 19, versículo 1, é Jesus ainda em Jericó. E quando Jesus ele está saindo, a Bíblia diz que havia um homem de estatura pequena. Ele vai dizer: eu quero ver Jesus. E ele sobe uma figueira brava. Talvez ele diz: figueira brava tem espinho. Para ver Jesus não vale tanto sacrifício. Mas ele sobe. Só quem subiu em árvore que tem espinhos, para subir até que vai, o problema é descer. Ele vai subindo ali com cuidado. Ele subiu porque a multidão impedia. E quando ele sobe, ele está lá. Jesus está passando. A Bíblia diz que Jesus chama ele pelo nome. Deixa eu te falar um negócio. Jesus te chama você hoje pelo nome. Pelo nome. Tinha uma multidão, eu vou repetir. Tinha uma multidão, Jesus chama pelo nome. Qual é o seu nome? Jesus ele conhece. Jesus te chama pelo nome. E quando Jesus chama pelo nome, Zaqueu está lá. Aí ele vai dizer: Zaqueu. Ele não perguntou o que ele está fazendo ali. Jesus não perguntou por que ele estava ali. Jesus não perguntou nada disso. Jesus só olhou. E eu fico olhando a multidão dizendo: olha o cobrador de imposto. O camarada, rapaz, está traindo a descendência dele. Ladrão. Jesus não chamou ele disso. Jesus diz: Zaqueu, desce depressa. Para seguir Jesus, irmãos, você vai vir machucado. Vai, Zaqueu, para descer, Zaqueu diz: agora eu tenho que descer depressa. O mestre mandou. Ele desce depressa, irmão. Jesus não perguntou: desce com cuidado, não. Sabe, tem coisa na nossa vida que Jesus está dizendo: vem rápido. Sai, larga isso rápido e vem. Tem gente que fala assim: Senhor, eu vou resolver tudo, depois eu vou. Jesus está dizendo: não, é hoje. Desce depressa, Zaqueu. Vai machucar, não tem problema. É melhor você descer machucado na minha presença, porque eu curo, ou você continuar aí, isso virá um câncer e te matar. Desce depressa. Eu estou falando que Jesus nem saiu de Jericó. Desce depressa. Zaqueu desce. Quando o Zaqueu desce, você pensa que Jesus vai entregar o mistério no meio da multidão? Não. Jesus vai dizer: esse povo apontou tanto ele que não vai entender o que eu vou fazer por ele. Esse povo falou tão mal dele que se eu liberar algo para ele, o povo vai roubar a fé que está no coração dele. O que Jesus disse? Zaqueu,
Oh, isso é Jesus. Irmão, já pensou alguém se oferecer? Tem gente que fala assim: nada oferecido presta. Depende. Jesus olha para Zaqueu e diz: Zaqueu, hoje me convém pousar em tua casa. Para a igreja de Laodiceia, Jesus está dizendo: vocês estão aí, tem culto, tem pastor, tem banda, mas eu não estou aí não. Só se vocês abrirem. Para Zaqueu, Jesus diz: vou entrar lá, Zaqueu. Hoje me convém pousar em tua casa. Eu fico imaginando o povo olhando: e eu? Vocês não vão não, só vai eu e Zaqueu. Porque o que eu tenho para Zaqueu é para ele, é para ele, é para ele. E a Bíblia diz que ele vai. Quando chega na casa, Zaqueu, ele vai abrir o coração. Eu não sei, irmão, talvez tem coisas que a gente não quer falar. Talvez a gente está encobertando coisas e Deus está dizendo: enquanto você não falar isso para Jesus, vai continuar sofrendo, vai continuar sofrendo. Mas hoje é manhã de nós dizemos: Senhor, tu me conhece, tu sabes do que eu fiz. Quem olha para mim, Senhor, às vezes até aponta, mas não sabe. O Senhor que sabe do que está no meu coração. Zaqueu disse: Senhor, se eu tiver defraudado alguém, eu quero devolver 4 vezes mais. E estou capaz, Senhor, de dar metade do que eu tenho, mas eu quero que o Senhor me alcance com graça. Quando Zaqueu diz, irmãos, eu disse que Zaqueu abriu a boca, viu? Aleluia. Deus olha para Zaqueu e diz: Zaqueu, hoje, quando nós decidimos fazer algo para Cristo, Deus fala: hoje, hoje mesmo, vem salvação para esta casa. É hoje. Louvado seja o nome santo do Senhor. Eu não sei o que Deus colocou em teu coração. Eu não sei o que você tem falado com Deus, mas Ele sabe, você sabe. Eu não sei nas orações, nas madrugadas, porque Deus, Ele fala no meu coração. Muita gente tem chorado nas madrugadas dizendo: Senhor, até quando? Deus está dizendo: a partir do momento que você fazer um compromisso comigo. Louvado seja o nome santo do Senhor, porque é hoje. Louvado seja o nome do Senhor. Deus te trouxe aqui para te dizer: ei, mulher, conheço a tua história, sei do que você tem passado. Muitas lágrimas têm se derramado pela madrugada, e você tem falado: Deus, até quando? Não aguento mais. Deus está dizendo: é hoje que eu mudo o quadro da tua vida, porque eu sou o Senhor que te conheço, conheço a tua história. Entro dentro da casa, coloco em lugar aquilo que está fora, porque eu restauro a tua casa, restauro a tua família. Eu sou o Senhor da tua história. Você vai continuar me adorando, você e a tua casa vai me servir para a glória do nome de Jesus. Ramandarassuri que mandará baixou, Derassuri que mandará chorar. Está machucado, mas é hoje. A oportunidade da restauração é hoje. Como que eu faço, pastor? Você precisa ter atitude. Atitude. E eu vou orar, mas só quero mencionar algo que o pastor João disse aqui. 2 de Reis, do capítulo 4, fala da mulher sunamita, e o pastor João frisou. No capítulo 4, ela decide fazer um quartinho pequeno, uma cama, uma mesa, uma cadeira, um candeeiro para um profeta. Se hoje a pessoa diz: mas larga de besteira, ajudar pastor, profeta, para que isso? Só que os irmãos se esquecem. Lê lá no capítulo 8 de 2 de Reis. No capítulo 4, essa mulher era muito rica. A Bíblia diz que era uma mulher rica. O marido velho não tinha filho. O profeta libera uma palavra e ela vai ter filho. O filho morre. Ela coloca o filho aonde? No quarto e na cama que ela fez para o profeta, e fechou a porta. Tem coisa que você não pode falar, irmão. Tem coisa que você não pode falar. Você tem que falar para Deus. Você está falando para alguém, você está falando para pessoas. As pessoas estão minando a tua fé. Ela fechou tudo e não falou nada para ninguém, e foi atrás do profeta. E quando ela vai atrás do profeta, o profeta estava onde? Homem de Deus, irmãos. Os crentes sabem onde está. Homem de Deus não está de bar. Homem de Deus está orando, meditando na obra. Ela vai no monte aonde Eliseu estava.
E quando ela chega, quem vai recepcionar ela? Geazi. Geazi pergunta: tá tudo bem com você? Ela: comigo tá tudo bem. E com o seu marido? Tá tudo. E com o menino? Tá tudo bem. O menino estava morto. Tem gente, irmãos, que tem ausência de fé. O menino morreu, já enterra. Ela diz: não enterra. É promessa. Ninguém enterra a promessa de Deus, irmão. Aleluia. Ninguém enterra o dom que Deus te deu. Eu até ia pregar uma mensagem, mas Deus não quis que pregasse hoje. Tem gente que perde a cunha. Por isso que a ferramenta caiu na água. E a cunha fala de Espírito Santo. E a ferramenta é dom. Tá tudo bem, mulher? Tá tudo bem. Ela não fala nada para Geazi. Aí vem o profeta Eliseu. Quando o profeta vem, ela se joga nos pés do profeta. O profeta diz: Geazi, deixa comigo. Essa mulher está com o espírito amargurado. Você nunca abre a boca para quem que não pode fazer nada por você. Para homens que não oram, para mulheres que não oram. Procura homens e mulheres de Deus que têm vida no altar. Ela diz: Senhor, eu pedi alguma coisa para o senhor? Eliseu: o que está acontecendo? O menino morreu. Geazi, vai lá. Ela diz: eu não vou, só vou se o senhor for. O profeta vai lá, ora. Deus ressuscita e entrega na mãe, nos braços da mãe. Sabe o que Deus está dizendo? Eu estou restituindo seu filho, estou entregando, porque isso aqui é promessa. Promessa de Deus ninguém toca. Nós podemos perder por desobediência, mas Deus restitui. Mas eu disse que nós vamos para o capítulo 8. O capítulo 8 é que Eliseu olha para ela e diz: mulher, pega a sua família e vai embora daqui, porque 7 anos Deus não vai mandar chuva. 7 anos. Eu estou falando de Eliseu. Elias profetizou 3 anos e meio. Eliseu vem com uma porção dobrada do Espírito que está sobre Elias. Então Eliseu profetiza: 7 anos não chove. Capítulo 8 de 2 de Reis. Essa mulher vai embora. As terras da mulher invadida. As pessoas invadem a terra. Ela perde tudo, fica 7 anos. Só que ela volta. Ela vai voltar. Quando ela volta, quem está na porta da cidade conversando com o rei? Geazi, ou Geazim, como queira. E está conversando. E ó a pergunta do rei para Geazi: Geazi, conta para mim alguns feitos do profeta Eliseu. O pastor João profetizou dizendo: tudo que você fizer está registrado nas crônicas de Deus, livro de memória. Eu disse que Eliseu operou 14 milagres. Eliseu poderia contar qualquer um. Aí Geazi vai contar para o rei dizendo: rei, nós conhecemos uma mulher que ela decidiu fazer um quarto para o profeta. E o profeta profetizou que ela teria um filho. O filho desta mulher morreu. E o profeta Eliseu orou e Deus ressuscitou. Quando Geazi está contando, quem entra na cidade chorando e pedindo misericórdia? A mulher, depois de 7 anos. Geazi olha e diz: rei, é desta mulher que eu estou falando. Você não entendeu? É desta mulher que eu estou falando. Você está aqui nesta manhã? É de você que Deus está falando. Te prepare. Aí quando Geazi diz para o rei: rei, é dessa mulher que eu estou falando. Aí o rei chama um homem de confiança do rei e diz: pega essa mulher aí. Está preparado para receber? Pega essa mulher, vai com ela. Aonde as terras dela foi invadida, tira, restitui para ela. Só as terras, não, calma aí. Ela ficou quantos anos fora? 7. Então paga 7 anos de indenização pelas terras dela. Hoje é manhã de restauração. Deus está dizendo: eu vou restaurar a harmonia da tua casa. Eu vou visitar aquilo que tem tirado da tua paz. Eu vou restaurar a tua saúde. Eu vou restaurar, porque eu sou o Senhor da tua vida. Que a presença de Deus habite na tua alma e você possa sair daqui glorificando e exaltando a esse Deus para todo sempre. Se você pode, adore a Ele. Que coisa linda, hein, irmão?
Nada fica oculto diante dos olhos de Deus. Deus conhece o seu coração aqui nesta manhã. Ele quer mudar a história da sua vida. Ele quer fazer um novo homem, uma nova mulher. E hoje nós queremos te convidar, você aqui hoje. Você que tem esse desejo na tua alma de servir ao Senhor, de adorar o Senhor, de ser um cidadão do céu. Hoje, nesta manhã, é a oportunidade que Deus está te dando para que o seu nome esteja escrito no livro da vida. Há um memorial de Deus, como nós já falamos, que jamais pode ser esquecido. E essa oportunidade da sua vida vai ser marcante hoje. Se hoje tu abrisse o teu coração para Deus. Eu quero perguntar nesta manhã: tem alguma pessoa nesta manhã que ouviu esta mensagem, que hoje, que o Espírito Santo de Deus tocou dentro do seu coração, quer aceitar a Cristo como teu único, suficiente Salvador, quer se mudar de vida? Hoje é o dia oportuno, dia de mudança para a tua própria vida, como Deus fez na vida de Zaqueu. Ele quer te dar algo que o homem nunca te deu. Ele quer mudar a sua história, como tu nunca foi mudado na sua própria vida. Esse é o Jesus Nazareno, o Jesus, o filho de Davi, que ele quer mudar a história da sua própria vida. Tem alguém nesta noite, nesta manhã, que quer aceitar a Cristo como teu único, suficiente Salvador? Só levantar as mãos que nós estaremos orando